dando continuidade. Então vejam bem, nosso objetivo é juntos nós avaliarmos uma situação muito importante. As nossas autoridades, o governador Ronaldo Caiado, os nossos prefeitos, o prefeito Gustavo Mendanha, em Aparecida, Goiânia, têm tomado as decisões corretas. As decisões corretas. Agora, são decisões que nós vamos discutir aqui hoje, porque também podem ser melhoradas. Mas o mais importante é nos conscientizarmos. Nós temos que nos conscientizarmos para fazermos a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Existe uma diferença muito grande entre o isolamento social, que é o isolamento que acontece entre nós, seres humanos, e de forma específica entre nós, goianos. Tem o isolamento médico e tem a quarentena. Tudo isso nós vamos discutir aqui hoje. E está aqui juntamente comigo uma senhora espetacular, uma profissional renomada, infectologista, que é a Ellen Rezende. Ellen, você poderia explicar para as pessoas que estão conectadas conosco, nos assistindo, qual a diferença existente entre a quarentena, o isolamento social e o isolamento médico? Fale sobre esse assunto para que as pessoas possam entender. E você que está conectado conosco, participe, avalie tudo que essa discussão que vai acontecer hoje. Mas o mais importante é a conscientização. Daqui a pouco estaremos passando aqui um vídeo mostrando a importância que tem de nós pararmos com essa transmissão que ocorreu. Onde nós podemos estar ocorrendo por dia mais de 400 pessoas na Itália. Por quê? Porque não ocorreu a interrupção da propagação do vírus no momento correto. É momento de tomarmos uma decisão. Ellen, você que é uma profissional, é infectologista, conhece, sabe do que está falando. Qual a diferença entre isolamento social, o isolamento médico e a quarentena? Explique de uma forma que as pessoas possam entender e da importância disto para que nós possamos atingir os nossos objetivos. Bom, gostaria de cumprimentar, todo mundo que está nos assistindo, boa noite. É um assunto muito importante, eu agradeço o convite do doutor para a gente poder conversar sobre isso e também trazer informação para a população, porque a informação ela vai causar mais calma no momento que está sendo de crise para muita gente. Então, respondendo as perguntas, nós temos o isolamento médico. Esse isolamento ele acontece dentro do hospital. Eu estou lotada, sou enfermeira em um hospital e a gente faz o isolamento ali. O que é esse isolamento? É quando a gente tem uma suspeita de determinada doença ou até confirmado também e a gente vai fazer uma precaução. Essa precaução a gente chama de isolamento também, pode ser precaução por gotícula, aerossóis, contato. É algo que a gente sabe que aquela doença pode ser transmitida, então a gente acontece o isolamento. E nós temos a quarentena, que está acontecendo no mundo, em muitos lugares, no Brasil. E essa quarentena, ela é o quê? Ela é um isolamento social, ela é quando a gente vai colocar as pessoas dentro de casa, separadas de ambientes de aglomeração, de outras atividades. Para que serve essa quarentena? Por que tem quarentena? Muita gente ficou muito assustado, Ao falar quarentena, gera um certo medo em quem não conhece o termo. A quarentena não quer dizer que o vírus agravou, que ele piorou de lá pra cá, desde que a gente descobriu ele. Não quer dizer isso. A quarentena, ela vem para gerar o quê? Um controle da propagação, quer dizer, da disseminação daquele vírus e ir para muitos lugares. Então a gente faz a quarentena, que é reter as pessoas, elas vão ficar em casa, em isolamento domiciliar, e aí isso vai impedir que ela entre em contato com muitas outras pessoas. Então, se eu, por exemplo, estou contaminada e eu saio e tenho contato com outras pessoas, essas outras pessoas podem ser contaminadas. Agora, se eu estou contaminada e fico na minha casa, isso vai gerar um empecilho, uma barreira para que outras pessoas sejam contaminadas. Então, a ideia da quarentena é exatamente essa. É fazer um controle da propagação do vírus. Não é nada surreal, grave, não é isso. É mais para a segurança da população e para que a gente diminua o pico de transmissão, que é uma pessoa passar para outra pessoa.
Muito importante. Os esclarecimentos da Ellen estão nos mostrando a diferença entre a quarentena, entre o isolamento e o isolamento médico. São coisas diferentes. E, evidentemente, muito importantes. O que é importante você avaliar aqui hoje, juntamente comigo? É que, na realidade, a transmissão do vírus ela é feita de várias formas. E nós temos que interromper essa transmissão. Nós temos que interromper. Quando uma pessoa, Ellen, procura o hospital, eu estou lá com sintomas de gripe, por exemplo. Estou com a respiração ruim. E quais são as medidas que vocês tomam? Bom, nesse momento de realmente pandemia, a gente tem a definição de alguns critérios. A gente chama de caso suspeito. O que é isso? Você chegou lá no hospital e me falou, não, eu tô com muita falta de ar. Eu tô com muita falta de ar, eu tô com tosse. E aí eu percebi esses sintomas em você. Então eu vou fazer uma investigação. Nós temos casos suspeitos. Três formas de averiguar isso. Primeiro, eu vou ver se você teve contato com uma pessoa que é suspeita de ter coronavírus. Ou vou ver se você teve contato com uma pessoa que é confirmada de coronavírus. Ou vou te perguntar se você fez alguma viagem para o exterior. Agora, para alguma cidade, até aqui no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente vai verificar de onde você está vindo. Se confirmar que você, por exemplo, teve contato com pessoas que tiveram suspeita ou confirmação de corona e você está com sintoma respiratório e ainda está dando febre, opa, eu vou fazer o que com você? Vou colocar você em um isolamento. Esse isolamento a gente vai chamar isolamento de gotículas, até o momento é gotícula. Esse é o isolamento médico. Médico. Ele é obrigatório? Obrigatório. É obrigatório. Chegou pra gente, a gente definiu os critérios de caso suspeito em você, a gente precisa te isolar. Então você que está me ouvindo agora, você se sentiu mal, apresentou alguns sintomas, primeiro que você ficar se medicando por conta própria não é o correto. Você acredita que existe a possibilidade de você ter contraído o vírus. Você procurou o hospital. Mostrou para quem está te atendendo, o profissional que está te atendendo. Você dá as explicações necessárias. Isso. E aí, continua. Deixa eu só entrar aqui. É muito importante também, porque a gente está num momento de clima no Brasil, que, por exemplo, ano passado muita gente estaria gripada esse período de tempo, né? Então não é porque teve um sintoma gripal que necessariamente é coronavírus. E como que eu vou saber a diferença? É observando isso. Você fez uma viagem recente? Não. Você teve contato com alguém que confirmou coronavírus? Não. Você teve contato com alguém suspeito de coronavírus? Ainda não, graças a Deus. Então você não precisa ir no hospital. E se o seu sintoma é leve, é uma tosse leve, é uma tosse que na verdade você está até acostumado com essa tosse, já teve em outras ocasiões. Você estava me falando agora mesmo, é a respeito de algumas características que as pessoas teriam, que quando chega vocês já acreditam. Isso. Quais são essas características Então, da pessoa que já contraiu? Então essa pessoa, ela vai chegar com um desconforto respiratório muito grande. Então o coronavírus, ele vai gerar um sintoma um pouco mais grave. A gente tem o batimento da asa de nariz, que é essa asinha do nariz mesmo, que ela vai ficar batendo pelo esforço respiratório, que pode ser o corona, esteja causando em você. Então, febre alta, né? Tendo febre, tosse, muita tosse. Então, são sintomas graves. Esses sintomas devem procurar a unidade de saúde. Sintomas leves, a gente está orientando não procurar a unidade de saúde, porque superlotação, nosso sistema não consegue suportar todo mundo que está com uma tosse, com um sintoma gripal, que pode ser do nosso tempo mesmo, aqui de Goiânia, Goiás. Eu quero agradecer a todos que estão conectados conosco, assistindo essa live, ela é muito importante. E vocês verão que no decorrer da exposição, quando nós começarmos realmente a discutir o assunto, a importância dela. Nós temos o costume no Brasil da amabilidade, pegar na mão, abraçar, cumprimentar as pessoas, principalmente quando estamos em eventos sociais, quando estamos na igreja, na missa. E isso nós vamos ter que parar. Nós vamos ter que parar. E daqui a pouco nós vamos falar muito sobre isso. É importante. É momento que nós temos que mudar os nossos hábitos para que possamos preservar a vida. Olha, eu mesmo faço parte do grupo de risco. Passou de 60 anos, faz parte do grupo de risco. Tem alguns tipos de doenças que as pessoas têm, quais são, inclusive, elas, que faz a pessoa, mesmo jovem, fazer parte desse grupo de risco? Quais são? Hoje o grupo de risco são idosos, crianças, pessoas que têm algum problema respiratório, asma, pode ser diabetes, algumas doenças que podem comprometer e levar, né, no caso, ao coronavírus agravar naquela pessoa jovem.
alta taxa, alta exposição ao corona, por exemplo, em alguns casos, não aqui no Brasil ainda, mas em alguns casos de muita exposição também pode gerar uma pessoa jovem agravar. Mas não é o normal. O normal é que o jovem, que a pessoa adulta jovem, ela desenvolva apenas um sintoma leve. Certo? Veja bem, você que está conectado, daqui a pouco comece a participar, nós estamos ao vivo falando sobre o assunto, importantíssimo. O que trouxe a Ellen aqui hoje é a nossa preocupação. Eu tenho observado, e vocês também têm observado, nós quando nos aproximamos de alguém, é automático estender a mão. É automático, nós chegamos, já vamos estendendo a mão, já vamos abraçando. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos mais fazer isso. Não podemos, são as recomendações das autoridades, dos profissionais da saúde, nós temos que parar com isso. Porque senão vai ocorrer o que as autoridades estão tentando impedir, que é a propagação muito rápida desse vírus, que vai fazer com que as unidades de saúde fiquem abarrotadas. Nós vamos conversando e vamos discutindo o assunto, e de uma forma que as pessoas, porque eu também tinha minhas dúvidas, né, que estou tirando inclusive com você. Veja bem, hospital, porque eu ouvi já algumas matérias sobre esse assunto, onde fica claro o seguinte, que podem vir a faltar aparelhos, como que chama o aparelho mesmo que usa? Ventilador mecânico. Ventilador mecânico. Se muitas pessoas ficarem doentes de uma vez, pessoas, principalmente dos grupos de risco, que são as mais frágeis, e forem todas para o hospital, não vai ter os ventiladores. Consequentemente, que é o que está acontecendo na Itália, onde falta a aparelhagem necessária. Ellen, acaba de explicar esse funcionamento. Foi lá, a respeito da quarentena, como vocês separam. Então, Deus livre guarde, que eu não quero ficar doente, eu estou pedindo a Deus para escapar dessa, né? Então, mas se acontecer, vou para o hospital, chego lá, estou lá com as narinas tremendo, febre. E aí, o que acontece até chegar o momento de ser instalado esse ventilador? Tudo isso vai ser bem uma conduta médica, né, junto com o restante da equipe multiprofissional, e a gente vai avaliar o grau de gravidade. Hoje é indicado a intubação precoce. Esse ventilador mecânico que a gente citou, ele é um aparelho, uma máquina que vai substituir o pulmão. Por quê? O coronavírus, ele é uma infecção respiratória, pode ser intestinal também, mas está se manifestando mais respiratória, e aí ele compromete a nossa função respiratória, que o pulmão está envolvido. Então, o paciente que agravou dessa forma como você me descreveu, chegou pra gente com todos esses sintomas, febre alta, dificuldade respiratória, batimento de asas de nariz, com tudo isso aumentando, a gente vai fazer a intubação precoce, o médico. Ele vai fazer a intubação, que é colocar um cano, o cano é colocado na boca, esse cano vai até ali na região onde chega nos pulmões e ele vai ser acoplado, ligado na máquina. Essa máquina ela vai fazer a respiração para que o paciente não faça tanto esforço respiratório. Hoje, no Brasil, a gente não tem o tanto de ventilador mecânico para o tanto de brasileiro que a gente tem. Por isso que o ventilador mecânico ele vai ser usado em casos graves, onde a gente percebeu que precisa, e aí vai ser feito todo esse procedimento. Então, na realidade, agora isso, evidentemente, é feita uma avaliação por toda a equipe médica. Todo mundo vai avaliar, enfermeiro, fisioterapeuta, a gente vai fazer uma avaliação do paciente e realmente perceber o que precisa, vai ser precoce, a gente não vai ser tardio em intubar, colocar esse tubo na boca. Um outro detalhe importante que nós, que estamos fora do processo, a gente fica muito preocupado. A gente fica preocupado o seguinte, quando é feito dessa forma, é feita aí uma investigação das pessoas que conviveram com essa pessoa que está com esse problema? Como que funciona isso? Sim, a gente tem Vocês têm que comunicar a autoridade, por exemplo, policial? Como é? Sim, a gente, na verdade, não é a polícia. A saúde ela tem uma área que chama vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica, como o próprio nome diz, ela vai fazer uma vigilância. O que é epidemiologia? É quando a gente tem um agravo, uma doença, e vai ser um estudo feito para saber como que essa doença se porta, como que é transmitida, como que acontece. Então, chegou para você, pra gente, esse caso, paciente X agravou, a gente tubou, beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer é notificar.
Essa notificação é um papel que a gente faz, é a partir dele que a gente sabe quantos casos tem, e aí a gente vai fazer uma investigação. Então, quantas pessoas que tiveram contato com essa pessoa que chegou grave? A gente vai atrás dessas pessoas e fazer as medidas de controle. Então, essas pessoas vão ficar em quarentena. Lembrando, quarentena vai ser o quê? A separação dessas pessoas de um meio social para que elas fiquem reclusas em casa até dar os 14 dias. Muito bem. Quarentena, então, não são 40 dias? Não, são 40 dias. É determinado de acordo com cada situação. Isso, com cada doença. Então, se eu tenho uma doença que ela vai se apresentar, por exemplo, o corona é novo, a gente sabe até o momento de 14 dias. Então, se a doença se apresenta dessa maneira de transmissão de 14 dias, 14 dias, então a gente vai fazer a quarentena de 14 dias. E se fosse 20? Seria 20 dias. E se fosse menos? Seria menos dias. Então, quarentena não é 40, mas é o tanto de dia que aquela doença pode ser transmitida. Eu quero agradecer ao Walter Gomes, é o proprietário dessa empresa que está aqui colaborando conosco e ajudando você que está em casa. Olha, nós decidimos fazer essa live porque eu estou vendo todos os dias o risco de contaminação e de propagação do vírus. O objetivo principal aqui é isso. É conscientizar as pessoas que nós temos que ajudar. Procurar aqueles que têm condição financeira, que têm condição de ficar dentro de casa quietinho, fica quietinho dentro de casa. Ora, se nós fizermos com que essa propagação, a propagação do vírus, ela seja interrompida, quantas pessoas serão salvas? Quantas vidas serão salvas? Então nós precisamos interromper. Walter, inclusive eu até queria te perguntar, o vídeo que você vai passar daqui a pouquinho, esse vídeo que ele vai passar daqui a pouco, vai te mostrar certinho o que é que tem que acontecer para interromper a propagação. Isso é que tem que acontecer. O que custa nós ficarmos em 30, 40 dias quietinho no canto? Quietinho. Fica todo... Interrompeu a propagação, vai passar o pico dessa contaminação e, consequentemente, nós vamos nos salvar. É por isso que nós estamos aqui. Quando eu fiz essa live, eu te convidei, Ellen, pedi para o Walter para nos ajudar, na realidade eu estou preocupado comigo mesmo. Comigo mesmo, eu também estou no grupo de risco. Minha mãe tem 85 anos de idade. Quantos amigos meus que estão no grupo de risco, quantos vão morrer? E, na verdade, eu tenho observado que o brasileiro, em termos gerais, não está tranquilo. Tá muito... Todo mundo tranquilo. Você viu, está vendo as imagens no Rio de Janeiro? Morrendo gente, pessoas contaminadas, o pessoal está na praia divertindo. Gente, nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar isso. Nós vamos começar daqui a alguns dias, vai acontecer igual na Itália. Igual na Itália. A Itália começou devagarzinho, como nós estamos indo agora. E mais uma vez quero parabenizar as nossas autoridades, que têm se posicionado de forma a fazer com que essa contaminação seja interrompida. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos. Ellen, a respeito, eu tenho mais um assunto que eu queria tratar com você, deixa eu até pegar aqui. É muito importante isso que o doutor falou em relação às autoridades. Eu acho que o Brasil ele tem se posicionado de uma maneira muito eficiente. Viu o problema e a gente já está tomando as medidas. Isso é muito importante para a nossa população. Muito bem. Ellen, o objetivo aqui é o quê? É conscientizar as pessoas. Para de abraçar, para de ficar cumprimentando, pegando na mão. Eu mesmo fui chegando aqui, quando vi o Walter já estava. Ô, doutor, bom. Não. Olha, quando você chega no púlpito, a irmã está lá, o irmão está. Se na sua cidade estiver sendo permitido os cultos, as missas, chega, cumprimenta, bom dia, boa noite, vai, oi, sorria, cumprimente com o coração, mas não fica pegando na mão, não fica abraçando, não. Porque você está em desacordo com aquilo que as autoridades determinaram. As autoridades do Executivo, as autoridades que nós temos, médicas que sabem o que estão fazendo e estão determinando. Walter, parece que está dando um probleminha aqui, será que está dando? Não. Não está. Tá não? Está tudo certinho. Tranquilo. Então vamos dando continuidade. Senhores, aqueles que estão conectados conosco, nos desculpem, mas o mais importante é conscientizar. Vamos quebrar. Chega de ficar cumprimentando, abraçando, vamos cumprimentar muito longe. Vamos utilizar o álcool gel em todos os momentos necessários. Você está espirrando para todo lado, coloca a máscara para você evitar de propagar para outras pessoas. Cada um cumprindo a parte sua, não dá conta. Não é verdade? Exatamente. A Ellen vai chegar aqui agora, porque nós vamos
algumas posições que nós temos que tomar, todos nós. Algumas coisas que nós temos que fazer para nos proteger, proteger as pessoas que nós amamos e evitar a propagação do vírus. Então ela vai mostrar para vocês aqui agora como que é que nós temos que lavar as mãos. Porque hoje lavar a mão tem que virar costume. É costume. Você está num lugar, tem muita gente, você pegou em dinheiro, então tem que correr lavar a mão. Lavar as mãos. E ter a forma correta de lavar as mãos. Você podia demonstrar? Certo, pessoal. Então a gente pode fazer com álcool em gel, né? E também com água e sabão. Então a gente vai colocar uma quantidade, né, de álcool em gel. E aí eu vou fazer os passos para vocês, vou fazer devagar, mas isso pode ser feito mais rápido, é só para vocês verem o passo. Então, e tanto faz para lavar com sabão ou com álcool em gel? É o mesmo movimento, certinho? Então o álcool em gel está na mão, o que a gente vai fazer? Espalhar nessa parte, né, interna da mão, certo? Então esfregou aqui, pode ser mais rápido que isso, mas só para demonstrar, vou passar para a parte de cima, né, pro dorso. Então reparem, eu vou chegar aqui mais perto, que o meu dedão tá passando em toda essa parte aqui, e aqui, ó, tá encostando, né? Então toda a parte da mão a gente tem que fazer, cima e baixo e aqui. Então terminou essa parte, eu vou fazer a parte de dentro dos dedos, certo? A gente faz esse movimento, tudo isso pode ser mais rápido, lembrando. Vou lavar a parte das unhas, certo? Unhas, que também é uma parte que fica suja. Dedão, a gente não pode esquecer do dedão, sempre fazendo o movimento pra fora, certo? Nunca fazer um vai e vem, sempre pra fora. E aí a gente finaliza. A gente também pode fazer a higiene dos pulsos, se quiser, pode fazer também. Então isso bem rápido, a gente termina, geralmente de 3 a 5 vezes, o vai e vem. Quer dizer, o vai, sem o vem. O vem não, é só o vai. Lembrando, é vassourinha, o que a gente faz? A gente tira, né? Então, tira a sujeira. Então você veja bem, o ideal, quem der conta, vão ficar aí 30 dias quietinho num canto, viu? Dependendo da sua profissão, da profissão que você exerce, fica lá com a sua família, dentro de casa, quietinho, evita de ficar andando. Você está ajudando o seu país, está ajudando o seu planeta, está ajudando a sua família, os seus parentes, fica quietinho no canto. Não é isso? Não é o ideal, não é isso? Exatamente. Se nós nos recolhermos, ocorrer um isolamento social, isso. 60 dias, ficasse todo mundo num cantinho quietinho. Assim, é bom. E o que aconteceria? O que acontece? A gente vai falando assim, talvez a pessoa, nossa, fique em pânico. Lembrando que tudo isso que a gente está falando é uma maneira de precaver e não precisa ter medo, nem pânico. Então... Medo tem que ter, não tem que ter pânico. Não tem que ter pânico. Medo, prevenção, a gente tem que fazer prevenção. Agora, não entrar em pânico, porque o pânico ele pode gerar mais problemas, né? Então, a gente vai ter um receio e uma prevenção. Então, ficar isolado, hoje está se pedindo 15 dias, né? Pode mudar para mais dias? A gente não sabe, pode acontecer. Mas, nesse momento, 15 dias, no mínimo, essa pessoa ela tem que ficar reclusa. O ideal seriam todas as pessoas ficarem quietinhas. Todas as pessoas. Só as pessoas que realmente precisam sair, né? Hospital a gente precisa ter ainda, comida a gente ainda precisa ter, né? Algumas pessoas, infelizmente, não podem ficar sem ir fazer esse trabalho no hospital, por exemplo. Então, quem pode, gente, nós pedimos, por favor, fiquem em casa. Não é um exagero. Não é algo... Nossa, o governo tá... É a prevenção, né? É a prevenção. Então, fiquem em casa. Se você pode, fique em casa. Eu estou vendo muita gente nas ruas ainda. Parece que a gente não despertou para algo que é grave. É grave. A gente não precisa ficar em pânico, mas é grave. A gente precisa tomar as nossas precauções. E com um detalhe importante. Então, Velen, veja bem. Se você... O ideal é ficar quietinho. Isso. Não tem que sair para resolver algum tipo de problema. Tem muitas pessoas que têm que sair para trabalhar, que não tem opção. Muitas, embora eu acredito que muito breve vai ser determinado por nossas autoridades esse recolhimento. Eu acredito que vai. Vai ficar as áreas essenciais. Inclusive o governador do estado já fez um novo decreto, deu um novo decreto, onde ele já determinou as fábricas, os fechamentos das fábricas, com exceção daquelas fábricas que envolvam tudo aquilo que envolve segurança, saúde, qual outro? E alimentação. Então esse aí é imprescindível. Então as pessoas vão trabalhar, mas tomando o devido cuidado. No caso específico, inclusive dos advogados, no meu caso específico, como que eu estou agindo? Porque a figura do advogado é essencial para a distribuição de justiça. Então você, por exemplo, está passando mal, não consegue o tratamento correto, da forma correta, você precisa de socorro. Você vai ter que procurar alguém
para poder te representar, buscar a ajuda do Poder Judiciário para que você solucione o seu problema. E o advogado é uma figura essencial para a distribuição de justiça. Mas cada advogado ele tem que ter as precauções necessárias dentro do seu escritório. A forma que ele recebe o seu cliente, álcool em gel, quem trabalha lá dentro mantendo o distanciamento correto. Então aqueles que se dispuserem, pelo menos até o momento não tem nada definido no que diz respeito de forma específica a advogados. Em nosso escritório nós estamos procurando fazer a coisa da forma que com bom senso, né? Sim. Inclusive conversei até com o presidente da subseção hoje sobre isso. Agora veja bem, a pessoa que é obrigada a sair, aí ele saiu, ora, fez tudo certinho, está na casa dele os filhos, está a avó, está o pai que é idoso, e ele fazendo certinho. Ele vai para fora. Quando ele chega lá na fora, ele pega em dinheiro, conversa com as pessoas, e aí, quando ele volta, se ele não tomar determinados cuidados, tudo que ele protocolos de entrada em casa. Veja bem, quando você volta para casa, ao voltar para casa, não toque em nada antes de se higienizar. Tire os seus sapatos. Desinfete as patas do seu pet após passear com ele. São cuidados que você tem que tomar. Ao passear com ele tem que tomar cuidado. Aliás, é melhor largar quietinho lá, né? Cuidar dos bichinhos, deixar eles quietinhos também. Só se precisar. Tire a roupa e coloque aí uma sacola plástica no canto. Não está conectado no de vocês. Ó, já voltamos, viu? De vez em quando tem algum probleminha com a internet, mas é assim mesmo, o assunto é importante. Então veja bem, são cuidados que você... O ideal é ficar quietinho. Aí você está com a sua esposa, com a família, está o pai, está a mãe, são idosos, faz parte do grupo de risco, todo mundo fazendo certinho. Você é obrigado a ir para a rua. Quando você volta, tem que tomar determinados cuidados. Então, entre eles, deixa a bolsa, a carteira, dando continuidade, né? Carteira, chave, sim, uma caixa na entrada. Tome banho. Se não puder, lave bem todas as áreas expostas. Tem que limpar o celular, os óculos com sabão e água ou álcool. Limpe as embalagens que trouxe de fora antes de guardar. Tire as luvas com cuidado se você saiu. O ideal é sair até com luvas. Se você não saiu com luvas, mas toma cuidado. Não fica lá, viu o amigo, tudo bem. E ele vai estender a mão para você. Você já chegou, tudo bem, já cumprimenta de longe. A pessoa saber que não pode. Não pode. Tire as luvas com cuidado, jogue as fora e lave as mãos. Lembre-se que não é possível fazer uma desinfecção total. Mas esse é o objetivo. É cada um procurar a fazer a sua parte. Sobre isso aqui, você tem alguma coisa a dizer, Ellen? Não, exatamente isso mesmo. A gente tem que tomar esses cuidados, né? A gente sai, por exemplo, profissional de saúde, a gente fica num lugar que pode ter a contaminação. Então, ao voltar para casa, deixar o sapato dentro de uma sacolinha também, sempre se atentar para o sapato. Ou até minha irmã teve uma ideia, minha irmã, né, preocupada, teve uma ideia. Me falou, deixa uma Havaiana no seu carro e sobe com a Havaiana e deixa o seu sapato que você ficou no hospital. A ideia do seu carro. Não é ruim, não. É uma ideia boa, né? Então a gente tem que ter essas ideias. Sejam criativos, retornando. E sejam criativos para adaptá-las à sua realidade. Muito bem. Ser criativo, tomar os cuidados necessários. Agora, o que eu tenho observado é que muita gente está tomando os cuidados. O problema maior que nós temos hoje é exatamente essa proximidade que nós temos, que é muito grande. É até diferente de alguns países do exterior, viu, Ellen? Sim, aqui a proximidade do brasileiro já chega, oi, tudo bem, tudo bem. Né? Eu estava até contando aqui, eu cheguei aqui, o primeiro que já olhou me cumprimentando foi um amigo meu, o Walter. Né? Já chegou, oi, Exílio, tudo bem? Eu falei, bem, já olhei para ele, bem, tudo bem, boa noite. É porque é isso que nós temos que fazer. São 30, 40 dias para nós passarmos por isso, gente. Agora não vamos deixar acontecer igual ocorreu na Itália. Lá eles estavam como nós, assim, abraçando, rindo, povo alegre. E depois não teve retorno, a coisa está indo rápido demais. Até aqui em Goiás, se for olhar bem, está indo rápido demais. Sim. Nós tínhamos esses dias 2 casos. Foi para 4, foi para 7. Já está em 12. Já tem 12 casos concretos. Está indo tudo rápido demais. Eu li algumas matérias, algumas comparações que foram feitas com o que aconteceu na Itália, Ellen. Na Itália começou desse jeitinho. E se ocorrer nessa programação, o que eu estou falando aqui, olhando o seu olho, não é brincando não, é coisa seríssima, leva a sério. Olha, ocorreu proporcionalmente, fizeram a conta, numa avaliação que foi feita. Na Itália, aqui no Brasil está indo mais rápido que na Itália. Se continuar nesse ritmo, até o dia 24 da semana que vem, que vai ocorrer na semana que vem, nós já vamos estar lá em cima, com milhares de casos.
Isso é resultado de pesquisas que foram feitas. Então, nós não precisamos entrar em pânico. Para começar, não vai adiantar nada. Não é entrar em pânico, mas é fazer o que tem que ser feito, gente. E eu não vejo isso. Eu não vejo. Eu fui num Pega e Paga lá perto de casa hoje. E, aliás, nós dois estamos perto demais, viu, Ellen? Já pode ficar mais para lá mesmo, viu? Tem que manter distância. Até eu e a Ellen estamos errados também, viu? É porque tem que manter a distância. Nós ficamos próximos demais, nós podemos contrair. Ela pode estar já com vírus, eu posso estar também, e ela já contraiu. Vocês estão vendo o jeito que é? O tanto que é difícil. O porquê dessa live é porque a gente não consegue. A gente não consegue, é uma dificuldade. O objetivo aqui é conscientizar todos, inclusive eu mesmo. Porque até eu e a Ellen estavam errados também. Estava errado também. Entendeu? Então vamos procurar fazer isso. Para que amanhã ou depois o choro e as lágrimas não venham para dentro da nossa casa. Porque é isso que pode acontecer. Não é verdade? É muito importante isso que ele tá falando, porque assim, às vezes a gente acha que, estamos tomando cuidado demais. Mas não é muito melhor chegar dia 24 de abril e a gente falar, nossa, a gente tomou cuidado demais, do que chegar dia 24 de abril e a gente ter superlotação e não ter condição de atender todo mundo. Então é muito importante a gente ter essa consciência. Lembrando que a gente tá falando que é algo crescente, que é algo grave, mas a gente também já está dando a solução para vocês. A gente já tem a solução para nossa população, para o Brasil todo. E a solução é ficar em casa, é não se locomover. E o ficar em casa, pessoal, é ficar dentro da sua residência, né? Eu moro em condomínio e aí a gente passando lá, a gente viu um monte de gente junto, dentro do condomínio. Tá todo mundo normal, gente. Vivendo normal. Assim, estar em casa é pra ficar dentro de casa com pessoas que você mora, porque você mora com ela. Então, querendo ou não, você já tá no mesmo respiratório, ar que ela. Você não pode ficar dentro de casa e lá fora conversar com mais 5 vizinhos seus. Então, a gente tem essa percepção de que nós temos algo grave, algo crescente, mas nós já temos a solução. A gente já sabe como que o vírus se transmite. O vírus se transmite por via aérea e por contato, a gente já sabe. Então, sabendo disso, que é muito importante, a gente precisa tomar as medidas frente a isso. Já aproveita, ela explique para todos como que funciona essa transmissão. O lugar, como que é que entra nas vias aéreas, que jeito que é que funciona? Bom, como eu disse, né, a transmissão é via aérea, ar e contato. Como que funciona? A via aérea, a gente vai chamar, o nome para isso é gotícula, no caso do corona. Então, é via aérea através de gotículas. Até o momento, nós temos essa informação. Então, quando eu converso, eu libero essas gotículas. Na tosse, no espirro, eu libero elas. São partículas que a gente solta, né? Então, isso se propaga no ar e pode ser que outra pessoa que esteja muito próximo contraia essa gotícula que tá com corona, certo? Então, pode ser por essa via respiratória. E pode ser contato. Como que é contato? Tocar e pegar? Não, também. Mas o que é esse contágio via contato? É quando essa gotícula ela é liberada e ela foi lá e depositou no corrimão. Logo em seguida passou outra pessoa e pegou no corrimão. Essa pessoa que pegou no corrimão foi lá e coçou o olho. Aí pronto. Aí acontece. E não lavou a mão antes e não já pegou. lavou a mão. Ou chegou em casa, cumprimentou o pai, a mãe e o avô. E foi passando. Então é dessa forma que se propaga ar via gotícula e pegar em uma superfície onde esteja depositado. Então percebeu que se eu manter distância e se eu usar a higiene das mãos, álcool em gel, água e sabão... Vou deixar o celular do senhor comigo para eu compartilhar com ele, não? Não, eu já compartilhei. Voltou. Olá, voltamos. Voltando, muito bem. Então é isso, via aérea e contato. Via aérea e contato. Só que tem uma coisa que você não explicou direitinho. Você falou que a respeito do contato, não é só pegar na mão. Então cumprimentar, então pode. Por Porque é o que está falando é que não pode, ué. Eu não entendi. Não pode. Por exemplo, né? Uma pessoa que está contaminada. Tudo isso que a gente está pensando é porque tem o potencial de uma pessoa estar contaminada e ela não saber. A gente tem um contaminado assintomático. O que é isso? Eu estou contaminada e eu não sei. E aí, eu não estando contaminada e eu não sei, eu, né, posso liberar uma gotícula, passar a mão na minha boca, alguma coisa assim. E sem higienizar as mãos e cumprimentar outra pessoa. E aí pega. Aí eu pego. Então, o que acontece? Quando eu faço esse aperto de mão, a gotícula, a superfície ou algo que eu tenha pegado que tinha corona, eu passo para a mão da outra pessoa. E essa mão da outra pessoa, gente, a gente sabe, até eu
Todo mundo tem essa dificuldade. A gente vira e mexe, tá com a mão no olho, mão no nariz, a mão no rosto. Então a gente pega e leva. Por isso que não pode ter o contato, porque você não sabe quem tá contaminado. Porque se a gente soubesse quem estava contaminado, a gente não entrava em quarentena. A gente pegava quem está contaminado e isolava. Essas pessoas entrariam em quarentena, mas a gente não sabe. Então, por isso que a gente faz esse pedido para que as pessoas mantenham distância e não contato físico uma com a outra. E um outro detalhe importante, então, que é importante prestarem bastante atenção. Veja bem, protocolo de convivência com pessoa no grupo de risco. Letícia, Ézio, Hélio, eu faço parte do grupo de risco. Então, quais são os cuidados necessários que têm que ser tomados quando nós estamos convivendo com pessoas do grupo de risco? Provavelmente não vão dar conta disso tudo aqui, mas pelo menos uma parte tem que começar a prestar atenção. Dormir em cama separada de alguém do grupo de risco. Dormir em cama separada. Claro, se eu sou do grupo de risco, minha esposa é do grupo de risco, acho que aí nós podemos ficar juntos, não tem problema, né? Mas se alguém que não é do grupo de risco, ele pode contrair, às vezes não atingir a ele e passar para mim. É por isso que está isso aqui desse jeito? Não, assim, eu não entendi bem. Porque aqui está escrito aqui o seguinte: dormir em camas separadas. Isso. Conviver com alguém do grupo de risco. Tem alguém que é do grupo de risco. Isso. São cuidados que a gente vai tomar. Então, se a gente tem uma pessoa que ela é do grupo de risco, eu não sou, então eu vou evitar, por exemplo, se a minha avó mora na mesma casa que eu vou evitar ir no quarto dela, ficar perto dela. Não porque eu tenha ou ela tenha, mas pode ser que tenha. Então a gente vai evitar proximidade. Então eu não vou fazer compartilhamento de materiais, toalha, pano de prato, talher. A gente não vai fazer esse compartilhamento. Ela vai usar o dela, né? E eu vou usar o meu. E manter essa Você sabe o que eu estou distância. avaliando aqui? Eu acho que isso aqui está querendo dizer o seguinte. Eu, por exemplo, eu tenho uma filha de 10 meses. O que eu estou fazendo? Eu chego em casa, eu parei de ficar abraçando ela. Eu só estou na rua, aí eu estou chegando em casa, deixando ela mais num cantinho quietinha. Para que eu vou ficar correndo risco? Porque eu estou na rua, já faço parte de um grupo de risco. Então eu estou tomando devidos cuidados para poder evitar isso. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A respeito da máscara, você quer ensinar as pessoas como que coloca a máscara? E quando é que tem que utilizar? Isso. A máscara, pessoal, ela não é indicada para todo mundo, certo? Então a gente tá acontecendo uma compra, né? Tá todo mundo comprando essa máscara, todo mundo tá usando indiscriminadamente. Então essa máscara, ela tem algumas indicações. Antes de eu demonstrar, eu vou só falar para vocês. A máscara, ela é indicada para quem está doente. Ou gripe, ou pode ser que seja uma pessoa contaminada, a gente não sabe. Então, se eu tô com sintoma respiratório, tosse, espirro, resfriado, aí sim é indicado que eu use a máscara. Outras pessoas saudáveis não precisam utilizar máscara, certo? E os profissionais de saúde que forem fazer procedimentos em pacientes, a gente já usa a máscara como precaução padrão mesmo quando vai fazer algum procedimento que gere esse risco de respingo. Então, não é todo mundo que usa máscara, são algumas pessoas. Por que isso novamente? Porque se eu tenho uma fonte, se eu tô gripada e eu tenho que trabalhar, não tem como eu deixar de trabalhar. E eu coloco a máscara em mim, entende que eu bloqueio? Se é que eu estou contaminada, eu bloqueio a dispersão do corona. Outras pessoas, todo mundo com máscara, acaba que aquela máscara ela vai causando uma retenção ali de CO2, que é um ar que não é bom, não é o oxigênio. Ela vai ficar úmida, pode até piorar a situação para você que está saudável, você pode ficar doente. Então, a máscara, ela é realmente para quem está doente, ele vai fazer a troca toda vez que ela fica úmida, tem que trocar, não é uma máscara... Doente ou se tiver com sintomas, né? Sintomas, então, isso. quem está gripado... Resfriado. Aí é melhor usar. Isso, mesmo que seja normal, mesmo que você saiba, não, Ellen, foi porque eu peguei Mas uma se eu chuva... estou, como eu estou aqui bem, não tem precisa, necessidade. não precisa. Por quê, gente? A gente tem que pensar no outro. A gente tem que pensar que a gente não tem máscara o suficiente para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro. A gente tem que começar a pensar realmente no outro, no profissional de saúde que vai precisar dessa máscara. Então, por que eu, saudável, vou ficar usando máscara? Agora, se tem alguém doente perto de mim, com sintoma respiratório, tossindo, aí eu vou falar, amigo, vamos colocar uma máscara, você tá tossindo. E aí, essa pessoa, com a máscara, ela vai proteger o restante, certinho? Aí ela vai explicar agora como que coloca essa máscara. Isso. Porque muita gente não consegue utilizar da forma correta. Da forma né? correta. Então, antes de colocar a máscara, é sempre importante que você higienize suas mãos. Lave as mãos antes de colocar a máscara. Porque sua mão estando limpa, você não vai contaminar a máscara. Certo? Então, antes de colocar a máscara, lava a mão. A máscara, ela tem uma parte durinha, não sei se vai dar pra ver.
né? Essa parte durinha, que tem um ferrinho, ela é pra ficar no nariz. E a parte de baixo, no queixo. Então, a gente vai pegar a máscara com as mãos limpas, certo? E vai colocar da seguinte maneira. Coloquei aqui, puxei, adaptei aqui a narina. Certo? Então, protegida. Agora pode ficar perto. Agora eu posso ficar perto. Então, aqui, ó, sem contato. Então, eu estou com a máscara. Posso fazer isso aqui com a máscara? Que eu vejo muita gente fazendo? Não posso. Por quê? Olha o vão que abriu aqui. Tá vendo? Então, se a máscara tá muito grande, essa parte aqui do elástico, a gente faz um nozinho nela, que aí ela fica apertada e você não precisa fazer aquele X. Certo? Outra coisa que eu vejo muito pessoal fazendo. Tá aqui com a máscara, aí coloca a máscara aqui, ó. Aí não adiantou nada. Tá certo. Certo? Então não pode. Outra coisa. Colocou a máscara aqui. Resolveu nada. Essa máscara, ela vai sujar aqui em você, correto? Então essa parte de dentro, ela tem que ficar limpa. Se ela tem que ficar limpa, ela tem que ficar aqui, prontinho. Ficou com ela, se você tiver que sair, se você tá tossindo, ela ficou úmida, passou 2 horas, aí você troca ela, certo? E aí você tira e descarta. A aula foi boa, aprendi bem, viu? Walter, cadê o vídeo para nós passarmos? O vídeo lá que simboliza essa live. Ela já tá pronto? Tá? Um minutinho só, eu já... Ele já vai acabar de organizar. Observe, porque o objetivo principal aqui, o papel da Ellen é muito importante, está dando explicações necessárias, que inclusive eu também não sabia. Ellen, enquanto ele organiza, a respeito de aglomerações. Estão proibidas as aglomerações em todo o país. Proibidas. Aglomerações. Aglomeração é aniversário, vai fazer festa de aniversário, reunir um monte de gente. Né? Algumas cidades, inclusive, de forma muito clara e específica, igual a Aparecida de Goiânia, estão proibidas, inclusive, aglomerações e, em consequência, os cultos evangélicos. Né? Porque, na realidade, eu estava até observando aqui agora mesmo, culto evangélico onde se reúnem pessoas. Em Aparecida de Goiânia, inicialmente houve um decreto municipal onde ficou proibido aglomerações onde não houvesse a possibilidade de distanciamento, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Posteriormente, houve um outro decreto, e onde foi nomeado o secretário de saúde como presidente de um comitê que faz todo um trabalho de prevenção em Aparecida de Goiânia, e ficou determinado, proibido aglomerações de qualquer natureza. Agora, o principal é nós entendermos, Ellen, o que nós temos que fazer. 30 dias que nós fizermos a nossa parte, nós vamos ficar livres. Nós vamos ficar livres. E não é fácil, porque é o que nós vemos todo dia. Pode ficar observando. Eu estava com um amigo meu em determinado lugar, e ele sabe, está me ouvindo agora, ele sabe disso. Estava em determinado lugar, tinha alguém na frente falando assim, você mantém a distância, o mínimo é 1 metro, fica mais distante. Não fica, cumprimenta quem está perto do outro, coloca a mão no nariz, coloca a mão na boca, fica coçando o ouvido, pegando, não faz isso. Aí ele está falando lá na frente, o amigo meu estava. Primeiro coçou o rosto, depois pôs a mão dentro do olho, depois colocou o dedo no nariz. Aí complicou tudo, ele já fez tudo errado. É culpa dele? Não é. É porque nós temos que nos reeducar. Exato. Nós vivemos, um momento diferente. Eu mesmo tenho dificuldades. Quando vê, eu já estou estendendo a mão. E eu recorro, opa, igual nós dois, né? Você foi para lá, eu vim para cá. É porque nós temos que tentar fazer isso. E nós podemos conseguir. Ellen, deixa eu ver mais um assunto aqui, a respeito dos bares fechados, o decreto que o governador, a legislação hoje é muito clara nos municípios, então bares, restaurantes, hotéis, pizzarias, todos têm que fechar. Isso, né? E esse período você acha que vai ser suficiente para resolver esse problema, para nós passarmos esse perigo que nós estamos passando hoje? Realmente, essa é uma pergunta que é muito feita, eu também me faço essa pergunta. Infelizmente, a gente não tem previsão. As organizações colocaram 14 dias, 15 dias, na verdade, né? Mas não é algo que a gente saiba, que a gente tenha previsão. Como o doutor mesmo disse, a gente está conhecendo esse vírus, a situação é nova, a gente nunca viveu. Então, a gente ainda não tem previsão. Pode acontecer de aumentar os dias, pode acontecer, como também
pode ser só os 15 dias e 30 dias e não aumentar mais. Então a gente não tem essa previsão ainda, porque a gente nunca viveu isso e a gente está descobrindo agora como que a gente vai se portar frente a essa pandemia. E eu quero mandar um abraço para o Divino Nivaldo, lá da Vila Brasília, a Marta Gomes, um abraço para a Catherine, para a Hélida, para a Cícera, para a Leidemar, todos conectados, estão aqui nos ouvindo, assistindo, e são muitas e muitas pessoas que eu tenho certeza que estão ouvindo esta live, viu, o Walter? Essas pessoas que estão entrando em contato comigo falando que estão querendo participar e não estão conseguindo participar. Porque, evidentemente, tem muitas pessoas que têm perguntas a serem feitas. Vê o que você pode fazer aí para a pessoa participar de forma direta, né? É porque, na verdade, seria importante. Perguntas que vocês tiverem. Para que nós possamos responder. Porque, na verdade, um detalhe importante. Depois você podia pegar para mim, saiu uma nova portaria, foi? Uma portaria do governo federal. Isso. Uma portaria nova, isso aqui é uma notícia nova. Portaria número 454, de 20 de março de 2020. Foi publicada, pelo que nós temos conhecimento, não tem nenhuma hora. Governo Federal declara em todo o território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavírus, Covid-19. O ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais, aí vem falando, considerando isso, aquilo, artigo 1º, fica declarado em todo o território nacional. Isso aqui é notícia nova. Vocês não ouviram isso por aí ainda não. Fica declarado em todo o território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavírus Covid-19. Artigo 2º. Para a contenção da transmissibilidade do Covid-19, deverá ser adotada como medida não farmacológica o isolamento domiciliar da pessoa com sintomas respiratórios e das pessoas que residam no mesmo endereço. Ou seja, quando alguém for detectado, ou no hospital, ou em qualquer lugar, e se verificar sintoma respiratório, então pode ser uma gripe, mas pode não ser, e das pessoas que residam no mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticos, ou seja, se eu sair daqui, estou com sintoma de gripe forte, chego lá em casa, tanto eu quanto os meus familiares devemos permanecer em isolamento pelo período máximo de 14 dias. Considera-se pessoa com sintomas respiratórios a apresentação de tosse seca, dor de garganta ou dificuldade respiratória, acompanhado ou não de febre, desde que seja confirmado por atestado médico. Isso aqui, inclusive, as pessoas que tiverem esse tipo de problema. Chegou lá no médico, o médico já olhou, já vai dar um atestado, a pessoa vai para casa, só que esse atestado vai proteger, inclusive no que diz respeito a direitos trabalhistas, tanto a pessoa quanto os seus familiares, os que moram na mesma casa. O atestado médico pelo profissional médico, o atestado emitido pelo profissional médico que determina a medida de isolamento será estendido a pessoas que residam no mesmo endereço para todos os fins, incluindo o disposto no parágrafo 3º do artigo 3º da Lei nº tal, fevereiro de 2020. Ou seja, o médico detectou uma situação dessa, é obrigatório o isolamento dessa pessoa e com seus familiares. É obrigatório. E essa é uma portaria que foi publicada há pouco tempo. Portaria número 254, de 20 de março de 2020. Você acha que é uma portaria que pode trazer resultados? Olha, governo federal, governo estadual, o prefeito Gustavo, os prefeitos em termos gerais, todos estão preocupados. Você sabe por quê? Eles estão vendo o perigo que está ocorrendo. Pessoas que estão vindo de fora, pessoas, inclusive, todos têm conhecimento, já próximas do presidente, está toda uma situação terrível. E nós podemos evitar isso. Basta cada um fazer a sua parte. O que você ia falar? Então, eu ia concordar, né? Realmente uma portaria muito importante pra gente, veio o momento certo também. Essa é a portaria que ela vai falar da transmissibilidade, né? Da transmissão comunitária. Então, o vírus, como a gente já disse várias vezes aqui, ele é transmitido de pessoa para pessoa e ele tem uma alta taxa de contaminação, de transmissão. Então, essa medida de isolar a pessoa que tem apresentado algum sintoma respiratório, que seja
avaliado por um médico e confirmado que realmente essa pessoa e a família dela precisa toda realmente estar em isolamento. Por quê? Porque pode ser que seja coronavírus. Então, se eu permito, só isola a pessoa que está doente, mas não isola as pessoas que teve contato, as pessoas que tiveram contato vão ter contato com outras pessoas. Aí começa essa transmissão comunitária que essa portaria vai descrever pra gente. Então, é muito boa essa portaria. E um detalhe importante, você veja bem, ela me passou o celular dela, eu peguei, eu devolvi para ela. Ela não pode pegar, coçar o olho, passar a mão na boca, não pode. Ela tem que ir lá lavar as mãos, se higienizar e depois, inclusive, lavar o celular dela, porque senão não resolve nada. Tira aquela capinha, faz e higieniza. É isso, esses cuidados que nós temos que ir tomando. Exatamente. Aí alguém pode falar, mas isso é impossível. É exatamente isso que justifica o isolamento social. É as pessoas se afastarem mais, agora fica com a sua família, fica quietinho, quem der conta. Quem tiver que trabalhar, voltou, tomar os cuidados necessários. Isso. O Código Penal protege a saúde pública. O artigo 267 dispõe que pessoas podem ser punidas se agirem de forma contrária à legislação e prejudicarem outras pessoas. Então diz o seguinte, causando epidemia mediante propagação de germes, pena é alta para quem faz isso de forma consciente. Outro exemplo é o artigo 268, que prevê infringir determinação do poder público. Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. É um crime de perigo abstrato ou presumido. Quem infringir determinação do poder público. Então você não pode infringir, está sendo determinado o que tem que ser feito. Olha, eu vi o noticiário esses dias na França, 4 mil multas para a pessoa estar morrendo, um monte de gente, a pessoa está andando na rua e fazendo, está proibido, tem que, porque aqui vai chegar esse momento, hein? Que vai ser determinado para ficar, mas é dentro de casa mesmo. Agora nós podemos fazer isso antes. Esse é o objetivo dessa live, é para não chegar nesse ponto. Tem uma outra portaria que saiu, que eu vou até pegar aqui. Você podia ir falando para eles a respeito... Qual o outro assunto que você estava querendo mencionar? Vou falar sobre a vacina. Vacina? Isso. Vou falar sobre a vacina porque a gente às vezes fica pensando, nossa, mas e a vacina, e a cura e o tratamento, né? Para o coronavírus, como a gente já falou, é um vírus novo, a gente não tem conhecimento de todas as facetas, de tudo que vai acontecer a partir dessa pandemia. Então, atualmente, pessoal, a gente não tem a vacina de prevenção do coronavírus. Nós vamos ter a vacinação da influenza H1N1, né, H2N3, de influenza, de gripe, que a gente tem todo ano, né? Essa vai ser a campanha. Não é de coronavírus. O coronavírus a gente ainda não tem a vacina feita e a gente não tem o tratamento ainda. Está desenvolvendo estudos, tem medicamentos que estão sendo, né, averiguados se ele vai entrar como tratamento, mas a gente ainda não tem isso definido. Nós não temos nem vacina, nem medicamento definido até o momento para o coronavírus. Mas a vacina contra a gripe, essa todo mundo tem que tomar. Todo mundo tem que tomar. Por quê, gente? Não é só coronavírus que existe no mundo agora, né? Nós temos outras doenças. Nós temos H1N1, nós temos outras doenças, tuberculose, dengue. Então não é porque a gente tem um coronavírus agora que as outras doenças vão... vou esperar passar. E tem outro detalhe, porque se você está gripado e ainda pega e contrai o coronavírus, a possibilidade... Evidentemente, da pessoa vir até a óbito é muito mais fácil. E é importante porque, assim, a pessoa que ela é vacinada, que ela vacinar nessa campanha, vai começar, claro, com um grupo de risco. É importante, né, salientar isso, vai começar com um grupo de risco. Mas é importante que todo mundo se vacine. Por quê? Quando, né, mais pra frente, por exemplo, a pessoa que se vacinou apresentou algum sintoma e ela procurou a ajuda médica, percebeu-se que essa pessoa já vacinou contra a influenza, então, né, provavelmente vai suspeitar de corona, por exemplo. Então, vai até ajudar no diagnóstico. Se a pessoa está imune a essa doença, a outras doenças, que também nós temos vacina, sarampo, outras doenças, então ajuda também no diagnóstico precoce de coronavírus e outras doenças que não têm vacina. Um detalhe importante. Eu estava falando sobre penalidades. Veja bem, nós localizamos agora há pouco tempo, eu quero até agradecer ao pessoal do escritório, aumento abusivo de preços em situação de calamidade, que é a situação que nós estamos vivendo hoje. A área criminal do CAU. CAU é um órgão do Ministério Público. Diante de notícias veiculadas, isso é hoje, saiu hoje,
que comerciantes estão aproveitando o momento trágico e da escassez de bens para elevar arbitrariamente o preço dos produtos comercializados, em especial o álcool gel. Aí vem uma série de determinações falando sobre esse assunto. Diz aqui o seguinte: o aumento arbitrário dos lucros constitui infração contra a ordem econômica, artigo 36 da Lei 12.529/11, e crime contra a economia popular. São também crimes dessa natureza: provocar a alta ou baixa de preço de mercadoria. Aí vem pena, 2 a 10 anos de cadeia. Isso aqui é uma determinação de órgãos do Ministério Público para, inclusive, a polícia autuar comerciantes que o estão utilizando. O que nós estamos vivendo, comerciantes e qualquer outro tipo de pessoa que venha obter vantagens em cima de uma situação de calamidade pública. A livre concorrência, princípio de ordem econômica, deve ser compatibilizado com a defesa do consumidor, amparados que estão pelos ditames da justiça social. Não autoriza o fornecedor fixar preço aleatório, sem critérios, sobretudo em momentos de profunda crise, em que a população precisará ter acesso a produtos básicos e essenciais para o resguardo da saúde. Esse é o momento atual. E a demanda por álcool em gel, máscaras e luvas aumentou significativamente. Em situação de crise, espera-se dos fornecedores de produtos e serviços o mínimo de solidariedade e esforço para não ter aumento de preço. Presta bem atenção às pessoas. É um direito seu, consumidor. É a conscientização daqueles que trabalham no comércio, nas fábricas. Para as infrações previstas no Código de Defesa do Consumidor e contra a ordem econômica, as consequências são administrativas e não criminais, como a imposição de multas e até mesmo a cassação do alvará que autoriza o funcionamento do estabelecimento comercial. Em se tratando, que é esse caso, de crime contra a economia popular previsto no artigo 3º da Lei 1251/51, a pena é de 2 a 10 anos de detenção e multa. Então isso é pena. A Câmara dos Deputados aprovou o decreto legislativo de calamidade pública, estando pendente de ratificação pelo Senado Federal, que fatalmente seguirá o mesmo caminho. Com efeito, os crimes cometidos nessas circunstâncias estão sujeitos ao agravante de pena previsto no artigo 61, inciso 2º J do Código Penal. Presta bem atenção, isso é importante. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias indica a ausência de solidariedade humana e torpeza moral do seu autor. Ante o exposto, a área criminal do Centro de Apoio Operacional, as procuradorias e promotorias de justiça orienta aos órgãos de execução, inclusive a polícia, diante de notícia de aumento abusivo de preços de produtos essenciais para a sobrevivência humana no estado de calamidade causado pela pandemia do Covid-19. A polícia deverá atuar e prender em flagrante os agentes fornecedores de produtos e serviços que elevarem os preços de forma abusiva. É obrigação da polícia. E é a orientação do Ministério Público nesse sentido. Porque, na realidade, isso não pode acontecer, não é isso, Ellen? Exatamente. Fala sobre esse assunto e o que você acha disso. Eu vou falar... Gente, isso é muito sério, né? A gente realmente está percebendo isso. Esse não é um momento da gente se sobressair ao outro, de querer ganhar em cima de uma tragédia, né? Porque, querendo ou não, é uma crise, tá acontecendo óbitos, morte, e não é um momento da gente querer ganhar o nosso. É um momento da gente ser solidário. Eu acho que é um momento que o Brasil estava precisando de olhar para o outro e perceber que o outro, ele é alguém como o outro, a gente é igual, e a gente precisa se unir. Não é um momento de empresas, de comerciantes quererem ganhar. Eu vi no Instagram, tá tendo muitas informações lá, uma farmácia pequenininha que estava dando álcool em gel de graça. E aqui, algumas farmácias estão cobrando preços absurdos no álcool em gel. Então, assim, tá no momento da gente conscientizar. Já é lei, né, pelo que você trouxe, não entendo muito de lei, mas pelo que ele trouxe já tá, não pode acontecer isso. Vai dar cadeia para muita gente. Então, assim, é lei e também é uma questão humana. Então a gente precisa começar a pensar, se tiver algum comerciante escutando isso aqui, comece a pensar no outro, não cobre preços abusivos, máscara, álcool em gel, outros insumos para saúde, alimentação. Não é o momento da gente exagerar no preço, é no momento da gente pensar que, na verdade, outras pessoas não estão trabalhando.
não estão conseguindo ganhar o dinheiro que elas ganhavam. Então é um momento de solidariedade, pessoal. Hoje, feirantes, por exemplo, feira, já houve a determinação, nós vamos falar sobre isso daqui um pouquinho, realmente os feirantes, as feiras acabaram, estão suspensas, né? Tem os serviços que já estão suspensos, inclusive feirantes. Eles vão sobreviver como? Cada um de nós tem que procurar fazer a sua parte, o governo está fazendo a dele, eu acredito que vai fazer mais. Então vocês vejam bem, tem um assunto importante, o Walter vai passar um vídeo, que é o símbolo dessa live. Por que nós fizemos essa live? Ele vai passar esse vídeo agora, se assista, e nós já estamos quase concluindo. Daqui a pouquinho eu só vou falar a respeito da legislação e algum assunto importante para que nós possamos concluir essa live. Já está pronto? Já vai sair? Pode passar então. Não pode ser gel. Queda-te em casa. Fica em casa. É melhor. Você viu? Um fósforo vai pegando fogo, um no outro, no outro, no outro, os palitinhos ficam quietinhos. Em determinado momento, um palito saiu. Você pode ser esse palito de fósforo que vai impedir a propagação do vírus. Isso vai passar tão rápido, mas pode deixar efeitos devastadores. A morte pode acontecer na família de cada um de nós. O Ellen, Aparecida de Goiânia, houve um decreto, número 109, de 12 de março de 2020. Nesse decreto, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que embora esteja fazendo um tratamento, estava doente, o prefeito Vetter, que é o prefeito interino, está respondendo pela cidade. Todos ali têm feito um trabalho em conjunto, estão de parabéns, preocupados com o povo da cidade. Então foi criado, através desse decreto, ficou criado o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus. Isso ocorreu quando? Porque você veja bem, você que está nos assistindo agora, tudo está indo rápido demais. É tudo rápido. Dia 24 nós estaremos vivendo uma outra realidade. Se Deus quiser, não, né, Ellen? Deus nos ajude que não. Mas olha, veja bem, 16 de março, decreto 115. Foi determinado o quê? Criou o Comitê de Prevenção, determinou que quem ia comandar esse Comitê de Prevenção seria o secretário de Saúde, que é um grande secretário, o doutor Alessandro, que vem fazendo um bom trabalho. E ficou vedado a realização de qualquer evento, quaisquer evento, em que ocorra aglomeração de pessoas, sem que seja possível manter a distância mínima necessária para evitar a contaminação pelo coronavírus. Então foi proibido a realização de eventos em que ocorresse aglomeração, sem que fosse possível manter a distância mínima. Então, podia ter distância mínima? Podia ter participar desse evento. Isso foi 16. De lá para cá, já foi publicado um outro decreto. Decreto número 119, 17 de março de 2020. E tudo foi rápido, viu? Aqui, o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus, presidido pelo doutor Alessandro, juntamente com todos os seus participantes, inclusive representantes do segmento religioso, elaboraram diversas portarias que têm que ser cumpridas. Isso aqui é lei, tem que ser cumprido. Então, entre essas decisões, aí ocorreu aqui agora uma mudança no que diz respeito a aglomerações. Então, você veja bem, fica vedada a realização de quaisquer eventos em que ocorra aglomeração de pessoas. Qualquer evento está proibido. Qualquer evento. Eu queria mesmo que nós tivéssemos conseguido aqui ter uma discussão sobre esse assunto. Infelizmente não conseguimos, mas estamos indo bem. E estamos aqui, eu estou junto com a Ellen, nós vamos avaliando isso. Vou ver a opinião, inclusive, do Walter sobre esse assunto. Vamos ver a opinião dele. O que ele acha? Está proibido em Aparecida de Goiânia
que ocorra qualquer aglomeração de pessoas. Antes, no primeiro decreto, foi proibido aglomerações de pessoas onde não fosse observada uma distância mínima. Hoje está proibido a realização de eventos em que ocorra aglomeração de pessoas. E isso, evidentemente, tem que ser cumprido. Inclusive, nesse caso específico, é proibido, inclusive, cultos religiosos. Cultos religiosos, evidentemente, ninguém faz um culto de 2 pessoas, né? Tem que ter uma aglomeração de pessoas. E o que você tem? Porque, na realidade, eu tenho opinião própria, que vou dizer no final. Eu queria estar discutindo isso com outras pessoas. Mas vamos ver com a Ellen. Ellen, qual a sua opinião sobre esse assunto? Sim, eu acho que é uma medida, né? Como a gente disse, a gente quer impedir o quê? A transmissão. Então, um palitinho, vocês perceberam que foi o próprio palitinho que se retirou? Ninguém tirou ele dali. Então, tá no momento da gente se retirar. Além disso, já foi solto um decreto para que a gente não aglomere, né? Então, cultos, a gente consegue, hoje nós temos mecanismos de cultos online, algumas igrejas estão fazendo isso. Nós temos o culto domiciliar, que era algo que antigamente se fazia bastante, culto domiciliar. A gente não tem que ficar em casa, nós não estamos em quarentena, isolamento social, então a gente pode fazer o culto em casa, por exemplo, com as pessoas que estão ali. Então, eu acho que é um momento da gente realmente perceber que não dá para fazer um aniversário, que não dá para fazer um casamento, porque são datas importantes? Sim, são, mas a vida ela é mais. E as pessoas que você vai convidar, geralmente a pessoa que você convida para o aniversário são pessoas que você ama. Pessoas que você convida para o casamento são pessoas que você se importa. Então, essas pessoas, você quer levar elas para um momento de aglomeração que claramente já foi descrito pelo decreto que não é para acontecer. Por que não é para acontecer? Porque tem risco de contágio. Então, eu creio que esse decreto, ele tem sim valor e ele tem sim que ser seguido pela sociedade. Seguido, tem que ser seguido mesmo, porque inclusive a fiscalização vai estar olhando tudo, né? Além de tudo, agora, o importante é a aceitação, né, Ellen? Isso. É nós aceitarmos, gente. 30 dias passa tão depressa. Passa tão depressa. Eu queria convidar o Walter para ele vir aqui dar a opinião dele a respeito. Aglomerações estão proibidas. Inclusive a legislação federal tem sido clara nesse sentido. O governo do estado, doutor Ronaldo Caiado, tem sido um homem de coragem, se posicionado em determinados momentos e de forma correta, corajosa, porque não é momento de política, é momento de salvar vidas. Quem está em perigo não é só o garinho, o pobrezinho, não. Quem está em perigo é o presidente da República também, é o governador, é o senador, todos estão em perigo. Todos. É um momento único na vida dos seres humanos na face da Terra. Nós dependemos uns dos outros. Então o culto, ele em Aparecida de Goiânia, de forma específica, as aglomerações, inclusive o secretário mencionou esse assunto, as aglomerações estão proibidas. É proibido. É decisão e decisão corajosa. Agora, está certo, não está isso que nós estamos discutindo, né? E eu queria ouvir a opinião do Walter, que é um grande líder em Aparecida de Goiânia. Eu quero aqui cumprimentar os líderes aparecidenses, que eu tenho certeza que estão nos ouvindo, os vereadores da cidade, eu tenho certeza que estão assistindo essa live. Líderes, Zé Aurélio, os vereadores da cidade, todos temos que participar. Vocês são líderes, são formadores de opinião. Vamos conscientizar as pessoas. A cada um a ter um isolamento social, cada um no seu cantinho. Vamos esperar passar. É igual na época do Egito, quando lançou-se as pragas. Veio a ordem para o povo de Deus, entra dentro da casa e se esconda, fica quietinho. A praga vai passar e pode passar. Agora nós tem que ocorrer o isolamento social. O objetivo dessa live é isso. Eu quero proteger minha mãe, eu quero proteger aqueles que eu conheço, que eu gosto. Eu quero me proteger. Eu quero nos proteger, esse é o objetivo. Ô Walter, vem cá só um pouquinho para você dar a sua opinião a respeito de aglomerações, a respeito dos cultos, como que nós devemos buscar a Deus. Se a sua opinião está errada, devia ter os cultos, deveriam ir todos para a igreja, orar a Deus, buscar a Deus. É momento realmente de nós orarmos a Deus, nós temos que orar mesmo, e orar muito. Nós nunca passamos por um perigo tão grande como nós estamos passando aqui na face da terra. É alarme, não é para alarmar ninguém, não é pânico, é conscientização. É conscientização. Se está morrendo 450, 470 por dia na Itália,
3 meses atrás não estava assim, agora está. Aqui pode acontecer. Walter, sobre esse assunto, o que você tem a dizer? Boa noite, em primeiro lugar. Obrigado pelo convite, né? Olha, o meu ponto de vista é que deve se parar mesmo. Eu estava conversando hoje com um amigo meu na Inglaterra, alguns amigos meus na Inglaterra, até comentei com o senhor, e ele comentando comigo que a Inglaterra, hoje a Europa, está parecendo o filme do Matrix, filme desses sabe, de ficção que acaba com tudo, coisas, cenas que a gente só via em filme. Em filmes, e estamos vendo hoje na realidade. E, infelizmente, a Inglaterra, a Europa, demorou muito a tomar as medidas de contenções que o Brasil está tomando. Fomos elogiados, o Brasil fora, exatamente por essa medida antecipada. E eu tenho uma participação ali que eu estava até pegando ali, eu quero ler para o senhor aqui para a gente comentar. O pastor Ricardo de Aparecida de Goiânia, ele diz o seguinte: todo pastor e autoridade religiosa deveriam parar com a religiosidade, certo? E cumprir a determinação das autoridades. Por que religiosidade? Eu sou cristão, creio em Deus, mas, infelizmente, hoje está tendo o quê? Não, a minha fé, ela é o seguinte, para com isso, gente. Isso é uma determinação. Vamos parar de religiosidade, colocar tudo nas costas de Deus. Que nós temos essa transferência, não é nem de responsabilidade, não, é de irresponsabilidade, né? Passar para Deus, passar para o senhor, passar para o governador, passar para o presidente, a culpa é sempre dos outros, menos minha. Então, essa questão das igrejas é sim, tanto as igrejas quanto qualquer outro tipo de aglomeração, é importante parar com isso, cessou. Se a gente não entender, daqui um tempo, a hora que começar a perder um da família... Tá, e não vai ter muito tempo. E não, é coisa rápida, esse vírus é um negócio... Eu estou apavorado, assustado, em pânico não. Mas assim, aprendi com o senhor, lá no escritório aquele dia, né? A gente chega, de momento você vai com a mão, você... Mas é preciso essa conscientização. O mais importante no momento é a conscientização, para que amanhã, infelizmente, você não venha perder alguém da sua família por bobeira. E infelizmente o brasileiro, infelizmente, só aprende da pior forma possível. Então, o meu ponto de vista é isso. Quero parabenizar o meu pastor, o pastor Salmo, que já parou com as atividades da nossa igreja. Tantos outros pastores de sedes que pararam com as atividades na igreja, exatamente visando o bem-estar do fiel, daquela pessoa que frequenta a igreja. Às vezes, a criticar é fácil. Ah, mas você está parando. Mas se você não parar, de todo jeito a pessoa vai te criticar. E um detalhe importante, eu pude observar, inclusive eu vi até no Facebook, que é meu amigo, aqueles que comandam a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, também tomaram essa posição. A maior parte dos líderes religiosos estão tomando essa posição. Você veja bem, eu estava lendo aqui, vem para cá um pouquinho, Ellen, olha o que está escrito aqui. Eu estava olhando, isso aqui nós olhamos também na internet. Noé foi avisado do dilúvio e construiu a arca. Ter fé, se Deus nos mostrasse, se Jesus nos mostrasse, o Senhor Jesus nos mostrou, tá cheio de serpente ali, ó, pode pular dentro que eu vou te guardar. É uma coisa. Claro. Agora, ninguém falou para pular lá dentro. Você pula, a serpente vai te morder. Então tem coisas que, isso não é falta de fé. Eu tenho opinião pessoal sobre o assunto, você que está me ouvindo sabe isso, toda a vida eu tive. Eu tenho opinião pessoal. Na minha opinião pessoal, nós temos que nos procurar dentro das possibilidades. Tem gente que não tem jeito, não pode, não tem como. Tem que trabalhar, tem que sobreviver. Mas tomar os cuidados necessários, aquele que for possível, mais recolhido, quietinho dentro de casa. Olha, ter fé em Deus, acreditar no Senhor Jesus, tudo. Mas vamos procurar cumprir as determinações das autoridades, fazer isso, estar protegendo todos nós. Isso não é falta de fé. Olha, veja bem, José foi avisado da seca, ia ter a seca. Ele recebeu a ordem de Deus para poder... Não precisa fazer nada, não. Pode esperar que vai cair comida do céu. Não. Armazena porque vai cair a seca. José e Maria foram avisados de que Herodes queria matar o menino e fugiram para o Egito. Foi avisado, falou, não pode ficar que eu vou te... Não foi isso. Medidas cautelosas foram tomadas. Então, olha, você que está nos assistindo agora, respeite todas as opiniões, todas. Mas vamos procurar nos conscientizar, vamos orar a Deus, pedir a Deus para que tenhamos a guia correta. Não temos tempo, isso não é alarmar ninguém. Vocês viram lá a imagem dos fósforos, fósforozinho, tudo pegando fogo no outro. E é isso que pode acontecer nos próximos 15 dias.
Em 15 dias pode acontecer isso. A hora que começar a morrer gente igual está na Itália, aí é a hora. Aí vai acontecer igual. Itália, por exemplo, fica lá longe um do outro. Por que não fizeram isso antes? É um dia significa tanto. Um dia significa muito. Então vamos mudar amanhã cedo. Quando seu vizinho chegar e estender a mão, você olha para ele, bom dia, já fala antecipado. Não aproxima demais, não. Não fica igual tá os dois aqui, não, porque está muito perto, fica mais longe. Vocês estão vendo o tanto que nós estamos acostumados? É isso que nós temos que lutar contra isso. Eu estou lutando o dia inteiro. E não é fácil para ele, não é fácil para o Walter. Isso é o costume de nosso país. É o costume. Então vamos tentar mudar isso, obedecer às autoridades. Isso é que é o correto. Tem participação chegando aqui, viu? Tem? Tem. Ellen, esse aqui é o... Pergunta para ela aqui, ó. Quem que é? Diga lá. Francisco Silva, de Aparecida de Goiânia, pergunta o seguinte: o álcool funciona mesmo na prevenção? Funciona. Gente, isso é uma pergunta muito boa, Francisco, né? Francisco Silva. Obrigado pela pergunta. Sim, o álcool em gel, né? Ele funciona sim de uma maneira efetiva. Tanto o álcool em gel quanto o sabonete, ele é efetivo para quê? Para tirar aquele vírus da sua mão, do corpo, na hora que for tomar banho. Então tanto faz o álcool melhor que o outro. É assim, ó. A gente tem no hospital, e isso é para o público também. Quando a mão tá com alguma sujidade visível, então a minha mão tá ali com poeira, com terra, alguma coisa visivelmente suja, água e sabão. Se ela não tiver visivelmente suja, eu posso usar o álcool em gel. Mas as pessoas vão começar a perceber agora, com o uso do álcool em gel, que quanto mais a gente passa, né, acaba que, por muitas vezes, vai criando uma pelotinha do próprio gel mesmo. Então, você usa aquele álcool em gel 5, 10, 15 vezes, na 11ª vez, você vai perceber essa bolotinha. Então, quando isso acontecer, já está na hora de passar para água e sabão. Então, água e sabão é quando tem sujidade, álcool em gel quando não tem sujidade. Ambos são eficientes, eficazes para tirar... E se não tiver álcool em gel, usa o álcool... O álcool ainda pode ser usado, mas... Não é o ideal. É, o ideal é o álcool em gel. O álcool líquido, o álcool 70%, ele é indicado para limpeza de superfície. Não é indicado a limpeza de superfície com o álcool em gel. O álcool em gel é para as mãos. O álcool 70 líquido é para superfície e limpeza mesmo de móveis, por exemplo. Pode se limpar com álcool 70 líquido. É o que nós estamos observando em Goiás, no Brasil, é a dificuldade que nós estamos tendo para obedecer às nossas autoridades. A gente vê isso todos os dias, todo lugar que a gente vai. E até nós vamos fazendo isso de forma meio automática. Então nós temos que pedir muito a Deus para nos dar a força e o entendimento necessário. E a hora que o presidente da República depende do Gari, o Gari depende do presidente, não tem ninguém grande, não tem ninguém pequeno. O vírus, esse novo coronavírus, nos colocou todos no mesmo patamar. Todos. Esses grupos de risco, eu, por exemplo, estou querendo visitar minha mãe. Eu estou pensando que como que eu vou fazer. É porque eu estou na rua, estou tentando, eu tenho algumas coisas que eu preciso resolver. Né? O serviço do advogado é um serviço essencial para a distribuição de justiça. Eu, como homem público, tenho que fazer a minha parte, estou tentando fazer a minha parte. Então eu queria pedir para vocês que são líderes, nos ajudem. Nos ajudem. Vocês são grandes líderes em Aparecida de Goiânia, em Goiânia, em Goiás. Vamos colaborar com as nossas autoridades, com o nosso governador, com os nossos prefeitos, acabar com as aglomerações. Vamos ficar 30 dias mais quietinho. Vocês vão ver que aí nós vamos passar. E lá na frente, daqui 30 dias, que olhar para trás, nós vamos olhar e falar, graças a Deus, eu escapei. Tantos lugares, tantos morreram, eu estou vivo e posso agradecer a Deus. Fazer isso, fazer o que fez aqui um amigo meu que comanda a igreja, ele me passou, eu vi ele na casa dele fez um culto familiar, ele, a esposa e os filhos, orou a Deus, agradeceu a Deus. É o momento de fazer isso, não é errado e agir em desacordo. Ora, se quem está preparado, que são as nossas autoridades, que estão sendo orientadas pelas autoridades da saúde, que entendem, que estão avaliando tudo que está ocorrendo no mundo. Nós não vamos fazer por quê? Com certeza. Jorive José está mandando um abraço para o senhor aqui, está participando. E eu quero fazer uma consideração em cima disso que o senhor está falando, mas antes, a Leide Mar Costa comentou aqui, eu vou ler para todos nós aqui.
Importante demais o esclarecimento e informação a toda a população. Parabéns pela iniciativa. Não devemos entrar em pânico, mas cumprir as medidas cabíveis e guardar esse tempo em casa, colaborando da melhor maneira possível com as autoridades para um bem geral. Vamos vencer, hashtag ficar em casa, abraços a todos. Qual o nome dela? Leidmar Costa. Eu fico até arrepiado. Minha é isso. amiga. É isso que nós precisamos. Leidmar, é isso. Se as pessoas entenderem, nós vamos escapar. Olha, ninguém, não é alarmando nem negócio de pânico, não. É conscientização. Eu estou consciente, eu estou no grupo de risco. Eu estou correndo risco. Talvez eu esteja fazendo essa live aqui hoje e nem sei o que vai ocorrer em 30 dias, não. Agora, isso é falta de fé? Não é. Eu estou tentando cumprir minha parte com a sociedade, tentando ajudar aqueles que eu amo, tentando ser útil. É isso que eu estou tentando. Mas todos nós estamos correndo risco, é que é real, gente. Você está vendo todo dia, todo lugar está todo mundo morrendo, o povo está morrendo. É pânico. Pânico não vai adiantar, mas é só tomar os cuidados necessários. Não é? Então vamos fazer isso, eu acredito que o resultado vai ser positivo. Evitar aglomerações, não vamos nos aglomerar em lugar nenhum. Nada, vamos ficar junto com a família, quietinho. Eu quero aqui cumprimentar vários vereadores que estão mandando mensagem para nós, vereadores ali de Aparecida, mandando mensagem, ouvindo, assistindo. A participação de vocês é muito importante. É muito importante. Cada vereador é um líder. Cada presidente de associação de bairro é um líder. Pessoas como o Márcio, lá do Jardim Tiradentes, Márcio do Garavelo, são tantos líderes em Aparecida de Goiânia, o Cláudio do Jardim Cristal, é muito participativo. São tantos, mas participe, vamos passar essa mensagem para frente. Vamos passar para frente. Se vocês fizerem isso, as coisas vão mudar. Quando a pessoa vir te cumprimentar lá no seu setor, vem seu, bom dia, bom dia. Você vai lá na missa, como vai, tudo bem? Lá de longe logo. Embora missa, me parece que não está tendo missas também, não, né? Não, já geral. cortou também. Então, quer dizer, muitos estão aderindo. Nós não podemos demorar, gente. Nós precisamos fazer isso, é para ontem. É para ontem. Teve uma senhora da Câmara Municipal de Bela Vista, até quero agradecer pela mensagem, ela falando, isso até já deveria ter sido feito. Ela falando que já deveria mesmo. Mas é melhor hoje do que nunca. Então vamos fazer logo. Vamos tomar providências nesse sentido. E ficou faltando daqueles assuntos que nós tínhamos que tratar mais alguma coisa? Eu creio que não, acho que abordamos tudo. Você, Walter, você tem mais alguma colocação? Enquanto você vai falando um pouquinho, deixa eu só verificar aqui. Só uma questão aqui, como evangélico que eu sou, às vezes a gente vê muitas pessoas, porque na verdade a gente está vivendo um tempo novo. É uma coisa nova, é uma situação nova que a gente nunca passou e está sendo difícil e estranho para todo mundo. Né? Uma coisa que quando eu falo evangélico, eu estou falando todo, independente da sua religião, não estou falando de placa, de igreja, eu estou falando do espírita, do testemunho de Jeová, de quem for que seja. Uma coisa importante que nós precisamos entender é que a igreja somos nós. A igreja não é um templo. O templo é um lugar que você reúne. Então é muito importante entendermos isso aí para que a gente tenha uma atitude sábia na hora de tomar uma atitude drástica como essa. Tem aqui a participação do Henrique, lá do Rosa dos Ventos. Olha o que ele disse aqui, ó. Não acho que seja para tanto, mas, na dúvida, melhor parar. Tá certo? Tá certo? Henrique, né? Henrique, lá do Rosa dos Ventos. Não precisa pensar que é para tanto. Eu vou passar aqui que eu vou pegar mais umas participações. Mas na realidade é o seguinte, não precisa pensar que é para tanto, não. Mas, na dúvida, nós não podemos correr risco. Nós vamos colocar em risco a sua mãe, seu avô, seu tio, os grupos de risco. E quantos mais jovens estão morrendo também? Nós não sabemos as consequências, você podia até falar sobre isso. Coronavírus, o novo coronavírus, nós não sabemos tudo sobre ele ainda não. Há previsões de acordo com o que nós vimos na China, na França, na Itália. Há uma previsão. Não há nada conclusivo sobre o assunto. E se amanhã ou depois a coisa mudar de figura? Quantos que não podem morrer, não é isso? Exato. Você podia até falar sobre esse assunto. Exatamente. Viu? Assim, essa fala é importante para a gente poder falar sobre ela. Realmente, alguns meses atrás, a gente não acharia que chegaria aqui no Brasil. Chegou muito rápido. Lembrando que a gente sempre vai falar, não é para ficar em pânico com o que eu tô falando agora, é pra gente ficar precavidos. Nós achávamos que não era nada,
mas está matando pessoas. Pessoas estão morrendo com isso, e isso já está acontecendo aqui no Brasil. E a gente já tem as medidas para que isso não aconteça, não dissemine. Então é o momento da gente realmente... Pode ser que não seja nada, mas se tem as medidas eu vou tomar. É como eu disse, daqui 20 dias, daqui 14 dias, é muito melhor eu virar pro doutor e falar assim, a gente tava até que se preocupando à toa mesmo. É muito melhor que eu fale isso pra ele do que eu chegue e fale, a minha avó, o meu afilhado, alguma pessoa morreu por causa do coronavírus. Então, é muito importante que nesse momento a gente peque realmente pela prevenção, pelo exagero de cuidados, não de medo, não de pânico, não de sair brigando, mas no momento da gente realmente tomar todas as prevenções que os órgãos, o direito está trazendo pra gente, leis, decretos, está no momento da gente seguir isso. Pode não ser nada, mas infelizmente está sendo algo. A probabilidade de ser muito é grande, viu? E eu confesso, Ellen, enfermeira, quando eu ouvi falar a primeira vez do coronavírus, eu pensei, tudo bem, tá acontecendo isso. Não deve ser nada grave. Hoje, eu me preocupo com a população brasileira. É preciso que a gente se conscientize e fique em casa. A gente precisa quebrar o contágio, que foi o que o vídeo trouxe do fósforozinho. A gente precisa fazer isso. Pessoal, não é um vírus grave, mortal, mas é um vírus extremamente contagioso. E pode ser que eu não tenha nenhum sintoma, mas pode ser que outra pessoa tenha um sintoma grave, e pode ser que outra pessoa tenha um sintoma grave e morra. Então a gente precisa começar a pensar com seriedade nisso, sim. Olha aí, ó, todos os cuidados são necessários. Quando vocês começarem, vocês que estão nos ouvindo agora, a pensar para esse lado, que esse é o objetivo dessa live, começar a pensar. Você viu o Walter falando? Quando ele foi no escritório, pensava de um jeito, depois ele mudou o pensamento dele. Agora, por exemplo, nós estamos aqui, está fazendo essa gravação, a porta ali deveria estar aberta, porque se ela tivesse aberta, aqui teria ventilação. Ventilação, nós precisamos de ventilação. Entrou 5 dentro do carro, abre os vidros do carro para ventilação. Porque vai que eu estou infectado, eu já infectei os 2. Aí os 2 vão passar para os filhos deles. E aí vai um puxando o outro. Essa conscientização é que é importante. Fez dessa forma, se nós tomarmos cuidado, nós vamos passar. Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. E nós vamos atingir os nossos objetivos. Alguém mais aí? Não vou entrar aí não. Ó, Maria José, Morada dos Pássaros. Fale dos sintomas de forma clara. Tenho 58 anos e tenho muitas dúvidas e medos. Sintomas. Maria José, Morada dos Pássaros. Sintomas. Pessoal, o coronavírus é um vírus que ele vai causar o quê? Infecção respiratória, pode ser intestinal também, mas a gente está averiguando sintomas respiratórios nesse momento com maior presença. Então, quais são os sintomas? Febre, alguma dificuldade respiratória. Por exemplo, você subiu uma rampa e não sentia falta de ar. Hoje, você subiu essa mesma rampa e sentiu falta de ar, a gente tem que ficar atento. Tosse, né? Dificuldade respiratória, dor na garganta e pode ter diarreia também. Tudo isso, pessoal, tem que ser associado com um possível contato com um caso suspeito, caso confirmado ou viagem prévia. Porque tudo isso que eu falei também pode ser um sintoma de uma gripe. Hoje, eu não posso falar para vocês que a gente tem outros sintomas. Não, só coronavírus é esse sintoma aqui, só ele que vai dar. Porque a gente ainda não conhece tudo sobre ele. Então, hoje, febre, reforçando, dificuldade respiratória, tosse, pode haver uma dor de garganta, pode haver diarreia, e tudo isso piorando, sendo em um nível que você nunca sentiu. Então, uma falta de ar que você nunca sentiu, uma febre que você não corta, uma febre alta. Então, tudo isso tem que ser averiguado. Sentiu tudo isso, procure um médico e veja se você teve contato com alguém que foi pra fora, com alguém que teve contato de alguém que foi pra fora ou de alguém que confirmou o coronavírus. Nesses casos, procure médico, certo? É porque, na realidade, todos nós ficamos preocupados. Eu, por exemplo, de uns 2, só de ficar falando tanto isso, minha garganta parece que é meio inchada, a gente já fica preocupado. Então a gente fica observando os sinais. A gente está vendo que está normal, aí vamos seguindo, né? E tomando os cuidados necessários. Faz o que eu fiz aqui agora. A esposa do Walter está aqui. Eu até queria agradecer a ela, porque tem a coragem que eu tive agora, de falar, ó, abre a porta ali, ó. Aí ela deu um sorriso tão bonito, né? E eu queria até agradecer a ela. A gente tem que ter coragem de falar para os outros. O camarada vem com a mãozona e fala, ô meu irmão, não vamos fazer isso não.
Né? Não podemos fazer isso. As autoridades estão falando que isso aí eu posso, mas por quê? Vira pro camarada, eu já falei, os hoje vem com a mão pra mim. Antes de eu fazer assim pra ele fazia igual o japonês, né? É um amigo meu que fez assim, explicando o jeito de não deixar vir, né? Fez assim, aí eu aprendi. Mas ele veio, eu fiz assim, ele ainda veio vindo. Eu falei, irmão, eu acho que eu tô contagiado, vou passar pra você, viu? Aí ele vazou, né? Não quis mais não. Então a gente tem que ter coragem de falar. Isso. Paulo Antônio, Buriti Sereno. Apenas água e sabão resolve? Então, resolve, pessoal. A gente tá tendo muitas dúvidas quanto a isso, né? Água e sabão é efetivo para retirada do vírus. É efetivo, não se preocupem. Eu vou falar alguns termos técnicos agora. Nós temos uma microbiota residente e uma microbiota transitória. Para vocês entenderem, a microbiota é como se fosse várias bactériazinhas que a gente tem no corpo, a residente, no corpo, que é nossa. A gente tem bactéria, normal, o corpo humano ele tem. Essa microbiota residente é algo nosso. Pertence a gente, não faz mal a gente. A microbiota transitória é uma bactéria, no nosso caso agora um vírus. Essa microbiota transitória, o vírus, ele entra em contato com a nossa microbiota resistente e fica ali superficial. Ele não é nosso, a gente pegou ele. Quando a gente vem com água e sabão, a gente retira ele. E fica só o que é seu. E fica só o que é nosso. É isso que acontece. Então, água e sabão é sim eficaz, álcool em gel é sim eficaz. Lembrando que não é só fazer assim e pronto. Fazer tudo aquilo que eu falei, aquela limpeza total na mão e nos antebraços e quando for tomar o banho também. Na realidade, olha, essa conscientização, ela porque nós temos realmente dificuldade, né? Só que graças a Deus, eu já estou conseguindo fazer isso, as pessoas mais próximas. O objetivo dessa live é isso, é a conscientização de cada um de vocês. Vamos evitar aglomerações, tentar o máximo ficar dentro de casa. Pessoa que tem mais condição financeira já está na fazenda, está todo mundo longe. Nós que não temos condição para isso, vamos tomar todos os cuidados, tentar o máximo evitar de acontecer alguma coisa com a nossa família, conosco também, porque isso realmente pode acontecer. Agora, veja bem, nós vamos concluir essa live. Quem que está aqui? Tem uma aqui que eu achei interessante. Ó. Maria Aparecida da Cidade Livre. Não sei porque até hoje o transporte público ainda não parou. Parabéns, doutor Exísio, pela brilhante iniciativa. Maria Aparecida da Cidade Livre. Aí, ó, um absurdo total esse negócio de transporte público. Agora você pensa bem, o que esses donos de empresa de ônibus têm na cabeça? Ué, diminuir o volume, diminuir os ônibus, tá ficando louco. Eles esquecem que o vírus pode pegar eles lá também. Pode sobrar para eles, para a família deles. Né? Ora, gente, vamos, pelo amor de Deus. E quero parabenizar o Ministério Público, a Defensoria Pública, que tomaram as posições necessárias para obrigar a ter ônibus. Porque tem algumas pessoas que realmente não têm possibilidade, vão ter que trabalhar. Sim. Mas nós temos, as pessoas têm que pôr a mão na consciência. Não é? Veja bem o que a Maria José, né, que falou. Maria Aparecida. Maria Aparecida da Cidade. Obrigado pela participação, viu, Maria? Muito obrigado. Passa isso para frente, não tenha coragem, a pessoa estender a mãozinha assim, opa, bom dia, bom dia. Foi na igreja nós não vamos mais agora, porque não vamos quietar, vamos fazer as reuniões em casa, com a família, orando a Deus, vamos orar, é hora de orar. Nós não precisamos esperar pessoas morrerem, igual está sendo na Itália, para a gente começar a orar, rezar, vamos rezar. Vamos buscar a Deus. O que custam 30, 40 dias? 30, 40 dias. Aí pensa, mas aqui não. Na Itália também não, tá lá. Na China também não. Todo lugar não vai, só nós que não. Para todo lugar está acontecendo, aqui não vai. É claro que vai, ué. Já chegou. Já chegou. Então fica aqui o meu pedido para cada um de vocês. Desculpe algumas falhas, não é o meu campo de trabalho. É a minha preocupação e a minha vivência, porque todo dia eu estou vendo as pessoas. Está ocorrendo alguma conscientização. Mas, nossa senhora, está devagar, a gente fica preocupado, fica com medo, é medo mesmo. Peguem essas informações que a gente está passando para vocês aqui e multipliquem, falem para os outros, passem esse vídeo vai ficar disponível? Vai. Passem para os outros para que as pessoas elas comecem a ter consciência, sejam multiplicadores dessas informações aqui. Eu queria mais uma vez parabenizar as nossas autoridades, da pessoa do nosso governador Ronaldo Caiado, dos prefeitos, entre eles de forma especial,
é o prefeito Véter, é o prefeito em exercício em Aparecida de Goiânia. Eu tenho certeza que o Gustavo, isolado, mas está acompanhando tudo que está acontecendo também, os nossos vereadores, cada líder, e pedir para vocês, para participarem dessa conscientização, mas não é para ontem, não é para hoje, não, é para ontem. Exato. É conversar com o vizinho, com todo mundo, não fica com vergonha de não pegar na mão, não, ri, fala, não posso não, vou passar para você. E aí o outro ri, cada um abraça com o coração, não precisa abraçar com as mãos, não. Aí, eu conheci hoje a Ellen. Não pegamos na mão nada. Como vai? Bom dia, boa tarde, tá tudo certinho. É isso que nós precisamos fazer. E nós vamos concluir deixando uma imagem. O Walter vai fazer uma giradinha na máquina, porque nós fizemos tudo bem às pressas. E ele vai mostrar que é lá. Olha lá, vai estar lá os palitos de fósforo. Eu estou tentando ser um palito de fósforo que estou me afastando. Seja você um palito de fósforo. Afasta um pouquinho. Não deixa continuar, não. Vamos interromper esse ciclo. Queria passar primeiro agora para ela, para se despedir, né, Ellen? E agradecer. Deus te abençoe muito, a ela está aqui espontaneamente. Acredita aí nisso que nós estamos transmitindo para vocês. E é uma grande pessoa. Deus te abençoe muito. Queria agradecer o convite, doutor. Eu achei importantíssimo essa atitude, né, de trazer essa informação ao público. Eu acho que foi de grande valia. Quero agradecer a todo mundo que nos assistiu, dizer que todas essas informações, elas não fiquem só aqui, procurem, leiam. Claro que não vai ler tudo quanto há que vocês acharem na internet, mas leiam coisas de fontes, né, Anvisa, do Ministério da Saúde, pesquisem lá no Google essas fontes seguras, peguem essas informações, fiquem atentos, porque a qualquer momento as informações que eu disse hoje pode ser que mude amanhã, certo? E agradecer a vocês e dizer que, nesse momento, como já foi dito, nós precisamos confiar em Deus. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Se a gente tem a Ele, a gente não precisa temer, né? Nós temos Ele. E também falar que Ele nos deu a ciência, né? A ciência foi algo que Deus nos deu. Então a gente precisa confiar também na ciência. Não é hora da gente tirar fé e ciência, as duas separadas. É hora da gente unir. Nós temos que ter fé e nós temos que crer que Deus nos deu a ciência para nos ajudar a prosseguir e a vencer toda essa crise. E se Deus quiser, nós estaremos daqui 1 mês, daqui 2 meses, respirando aliviados, mas se não for o caso, que a gente também continue a confiar nele. Obrigado pela participação de todos vocês, obrigado pelo convite e o pessoal aqui da casa que nos recebeu. E eu quero agradecer ao Walter, a esposa, pela atenção, pela participação. O Walter, na realidade, foi até pego de surpresa, mas é uma participação muito importante. Agradecer e cumprimentar e desejar muita inteligência, muita sabedoria, que o nosso governador, que os nossos prefeitos, vereadores, que os nossos médicos, cientistas, no mundo inteiro, possam ter a sabedoria necessária. Porque nós que somos povo, o que nós precisamos fazer é isso, é só a nossa parte. O objetivo da live é esse, é a conscientização. Vamos ficar quietinho? É o isolamento social. Vamos nos isolando, ficando quietinho, de longe. Deus abençoe o Walter, a esposa, a Ellen, a cada um de nós. E que daqui 1 mês, 2 meses, nós possamos fazer uma nova live. Agradecendo mais uma vez a todos e agradecendo a Deus por estarmos vivos. Deus abençoe a todos. Obrigada. Agora nós vamos virar que nós vamos terminar com o palitinho, né? Nós vamos passar na plana de lá. É porque aquilo ali é a chave. Se Deus quiser, Ellen, vai dar tudo certo. Pode virar para lá. Fala, nós vamos disponibilizar esse vídeo na fanpage para o povo ver. Vai ser disponibilizado esse vídeo na fanpage, na minha fanpage, né? Vai ficar colocado aí os dados, a forma de entrar lá? Sim. Ou você quer explicar aqui? Se quiser explicar, já explica, né? Na verdade, para você acompanhar essa live, não tem muito segredo. Primeiro, curta a fanpage do Dr. Exísio, vai lá, compartilha, né? Isso aí é um pedido nosso. Então todas as lives dele vão ser transmitidas na fanpage dele. Então se você curtir a fanpage dele, a hora que nós entrarmos ao vivo, você já vai receber um comunicado automaticamente do Facebook que nós já estamos ao vivo e você pode entrar, participar. Nós vamos, para a próxima live, nós vamos disponibilizar um WhatsApp para você participar, falar o que você quiser, mandar áudio e participar de uma maneira assim bem forte com a gente. Então quer dizer, para entrar, entra na página... Só entrar na página, o Dr. Exísio já está lá. Então puxa, Dr. Exísio Barbosa. Isso.
Escreve, doutor Exílio Barbosa, vai aparecer. Já vai aparecer lá, e aí, só clicar já tá na live. Então é simples. Certinho? Deus abençoe a todos. Vamos virar pra gente mostrar o palitinho agora, né?